Os maiores problemas dos seres humanos não são as doenças, as pestes, a falta de dinheiro, a falta de oportunidade. Não, nada disso. O maior problema do ser humano é o pecado. Paulo nos diz em Romanos capítulo 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Hoje eu quero meditar com você sobre o tema: o pecado mata. A nossa leitura hoje está do capítulo 8 ao capítulo 10 de 1 Crônicas. E esta é mais uma leitura devocional. 1 Crônicas capítulo 10, verso 13. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar. Estamos lendo aqui, o fim da vida de Saul. Saul foi o primeiro rei em Israel, um homem que teve tudo para deixar o seu nome registrado na história, um nome de sucesso, um nome de grandes conquistas. Mas ao invés disso, Saul resolveu pecar, resolveu transgredir contra o Senhor e ele teve um fim bastante trágico. E o que me chama a atenção nesse verso é que o verso diz que assim morreu Saul por causa da sua transgressão, ou seja, por causa do seu pecado. Sabemos que o pecado, nós herdamos o pecado dos nossos pais, Adão e Eva, no princípio, quando se rebelaram contra Deus. Deus havia dito para Adão que eles não deveriam comer da árvore que dava acesso ao conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que eles comessem, eles certamente morreriam. Ou seja, o pecado traria a morte ao ser humano. Paulo nos diz em Romanos 3, 23 que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Então, o pecado mata. O pecado nos lança para distante de Deus. Eu quero falar sobre essa morte que o pecado ocasiona. Nós podemos ver a morte na Bíblia sobre 3 aspectos. Primeiro, a morte física, que é essa morte que nos leva ao túmulo, que tira o fôlego de vida. Também vamos falar sobre a morte espiritual, que é a morte que nos afasta de Deus enquanto estamos vivos. Mas também existe a morte eterna, que nos separa de Deus eternamente. Tudo isso em consequência do pecado. Então veja só, Saul morreu por conta do seu pecado. E muitas pessoas estão morrendo hoje por conta do pecado que vem cometendo e não se arrependem, não buscam o perdão de Deus. A solução para o pecado, sim, é o arrependimento, é a verdadeira conversão, é se voltar para Deus, é se humilhar diante do Senhor. O que Saul teve a oportunidade de fazer e não fez. Mas nós precisamos olhar para essas histórias bíblicas e tomar como exemplo para nós e buscarmos a misericórdia de Deus, que são a causa de nós não sermos consumidos. Morrer fisicamente pode não ser o fim, porque se morrermos em Cristo, herdaremos a vida eterna. Morrer espiritualmente é estar afastado de Deus em vida. Enquanto aqui estamos, rejeitamos a Deus, rejeitamos a sua palavra e nisto estamos mortos espiritualmente falando. Agora, morrer eternamente é o grande problema. É quando a pessoa morre fisicamente, está morta espiritualmente e agora acumula a terceira morte, que é a morte eterna. Então, tome cuidado. Não viva no pecado. Não deixe o pecado dominar a sua vida, porque o pecado pode te lançar definitivamente na perdição eterna. Pode te lançar no inferno. Mas Jesus deu o seu sangue por nós, para nos livrar da condenação eterna. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, a solução para a morte é nos esconder em Cristo, é receber Jesus como nosso Salvador. E aí a morte não terá mais domínio sobre nós, não terá mais poder sobre nós. Que Deus nos ajude a viver em santidade e nos afastarmos do pecado para podermos gozar vida e vida com abundância.